Graça e paz, Legacy, Lagoinha. Nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Sem Filtro. Podcast para você que gosta, né, que quer ouvir a verdade sem filtro, sem máscaras, nua e crua. Gente, nós estamos no nosso segundo episódio. Primeiro, nós estivemos aqui com o pastor Edi, da Lagoinha Eusébio, o professor do Carisma, né? Ele veio aqui, ministrou algumas aulas aqui na Lagoinha Natal. E nós tivemos a honra de recebê-lo no nosso podcast. E nesse segundo episódio, nós estamos aqui com ela, muito maravilhosa e especial, Priscila. Gente, ela esteve aqui no nosso Legacy Bloom para falar com as meninas sobre as cores, o estilo, tudo isso, coisa que mulher gosta, né? Foi bênção demais. Ela é uma mulher de Deus, abençoada e estilosíssima, que veio dar uma aula, tá? A consultoria aqui, top demais, gente. E nós estamos aqui honrados de recebê-la no nosso podcast, no segundo episódio do podcast Sem Filtro. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, gente. É um prazer enorme, é uma honra estar aqui, gente. Eu tô sendo mimada também por ela, gente. Tô, assim, apaixonada por estar aqui. Muito honrada, glorificando a Deus por esse momento. De verdade, foi incrível, incrível. Priscila, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho sobre você. Quem é Priscila para além do profissional? Amém. Vamos lá. Sou filha amada de Deus. Amém. Já tem um tempinho. Amo cores. Sou apaixonada por cores, como eu falei, desde pequenininha. Sou apaixonada por cores. Na época da escola, quando misturava o azul com o amarelo, dava verde, eu falei, uau! Sabe quando você sabe desde criança o que você vai fazer? O que Deus vai usar ali? Quais os dons, né? Então, assim, eu sou apaixonada pelo que Deus me deu. Uso não só pra mim, porque não é nada sobre mim, é tudo sobre Deus, para glorificar a Ele. Então, acho que é isso. E como é cuidar de mulheres tão especiais? Mulheres, as filhas de Deus, né? Está ali cuidando delas, dando dicas, instruções. Não são só dicas, né? É científico, com comprovações científicas. Gente, vocês tinham que estar aqui para ver a aula, porque tudo com os dados lá, bonitinho. Não é só opinião, não, porque eu acho que é melhor assim, porque essa cor fica melhor em você. É comprovado cientificamente, né? Então, como é cuidar dessas mulheres? É uma honra pra mim estar cuidando delas, né? Nem quando eu tô cuidando delas, eu também tô sendo cuidada, né? Porque não é só, é sobre elas. Então, assim, eu me dou, eu faço todo o estudo para trazer essa transformação, porque a partir do momento que me transformou, transforma as outras mulheres. A gente fica com esse desejo também, sabe? Então, é uma ferramenta que Deus me mostrou, que transformou a minha vida. Eu falei, eu preciso compartilhar isso para glorificar a Deus, para transformar essas mulheres. E eu acredito, assim, que todas as mulheres precisam ter essa transformação, sabe? Porque realmente transforma. E não é só a aparência, né? É muito além, como a gente viu agora na nossa aula, nessa palestra. E com relação às mulheres cristãs, você falou um pouquinho na aula sobre a modéstia, né? Sim. Como a modéstia, além de ser bíblico, porque as mulheres, elas precisam se vestir de forma modéstia, é algo que traz elegância também. Então é belo, porque eu gosto muito de falar que às vezes as pessoas elas falam assim, não, porque é muita regra, a igreja é muita coisa, mas as coisas que o Senhor deixou para nós, as instruções que Ele deixou na Bíblia, Ele deixou ali por um motivo. Ele sabe de todas as coisas, Ele criou todas as coisas e funciona. Então, é belo porque se Deus deixou, é porque é belo. E a gente vê na prática, né? A vestimenta modéstia, ela é elegante, bela, né? Então, não é só um simples mandamento bíblico que as mulheres cristãs seguem por seguir, mas eu tenho que andar toda coberta. Exatamente. Nossa, é harmônico, até né? o chão. Porque Deus é um Deus de ordem. Então, exatamente. Essa questão, assim, você trabalha muito nas mulheres? Eu trabalho muito com isso porque às vezes a pessoa, por exemplo, até recém-convertidas, até quem está há muito tempo, às vezes está num processo ali de descoberta, passou por um impacto muito profundo ali, aconteceu algo na vida, por exemplo, algo que transforma a vida de uma mulher, ser mãe. Então, às vezes, a pessoa tem um estilo, a pessoa é mãe e não sabe fazer essa transição. Então, a gente passa por várias transições
que a gente está aqui para aprender, para evoluir, para fazer essas transições, para alcançar o amadurecimento, né? Para ter esse conhecimento. Então, às vezes a pessoa se perde, né? E às vezes está presa nas dores da alma também. Então, acaba que né? Deus me entregou algo para que possa ajudar essa mulher a se encontrar. Porque, como eu falei, não é o externo. O externo, ele reflete aquilo que está dentro, né? Então, eu acredito muito que a pessoa se conhecendo, trabalhando o interno dela, ela consegue transparecer no externo. E como você falou, na Bíblia, né, que é em 1 Timóteo, eu vou ler aqui, que foi o que eu citei para vocês, que diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. E tudo que Deus criou tem essa decência e discrição, tem essa harmonia, né? Então, tudo que a gente contempla, que a gente vê aquilo que é belo, como você falou, que Deus criou. E da mesma forma, Ele se preocupa, Ele faz Ele cria, vamos dizer assim, não é cria a palavra, os detalhes, Ele se preocupa, é a palavra, Ele se preocupa com os detalhes. A gente acha que Ele não se preocupa com isso, mas com a nossa vestimenta Ele se preocupa, tanto que está na Bíblia, em 1 Timóteo 2,9, quem puder ler, Ele pede por decência e por discrição. Então, quem se veste de forma decente e discreta, naturalmente se torna elegante. E se torna bela. Da mesma forma que a gente vê na natureza, as flores, o pôr do sol, tudo que tem na natureza a gente admira, né? Então, Deus nos criou de forma especial e admirável. Então, Ele quer que a gente se vista também de forma discreta, de forma elegante, né? Então, e que glorifique, né? Que glorifique, naturalmente glorifica. O templo do Espírito Santo. Exatamente. Então nós estamos ali, né, nos vestindo do modo que Ele quer, do modo que glorifique o nome dele. Né? E as pessoas olham e vê essa descrição em decência, uau, nossa, que mulher elegante, ela tem algo diferente, ela carrega algo dentro dela, que é o Espírito Santo de Deus, esse brilho, né, que transparece para fora, e ela se veste de forma que glorifique a Deus, de forma decente e modesta. Você falou um pouquinho sobre as mulheres que se tornam mães e acabam se perdendo um pouco de quem elas são. Sim. Se colocam naquele papel só apenas exclusivo da maternidade e esquecem que elas também são mulheres, são individuais, né? Para além da maternidade. Existe um público-alvo muito específico, você percebe nos seus atendimentos? Mais jovens, mulheres mais velhas? Ou é bem diversificado? Assim? É bem diversificada, no geral, porque como eu falei, as mulheres em específico, elas passam por processos, tem fases. Então, cada fase ela vai ter um estilo. E tem algumas fases, nessa transição ela se perde. Então, assim, é de todas as idades, sabe? Tem pessoas que têm 50 anos e não se encontrou. Tá indo para uma fase mais madura, de mais experiência, quer se vestir mais conforme, não precisa ser conforme a idade, mas assim, quer se encontrar. E estilo é isso, é a pessoa ser ela mesma, encontrar a essência dela. E tem pessoas com 50, 60 anos que ainda tá em busca de encontrar a essência, né? De buscar quem elas são, que Deus sonhou para que ela fosse, como que Deus vê ela, né? Então, não tem um público específico, mas geralmente é nessa fase de transição, passando de uma fase para outra. Eu gostei muito quando você falou na aula e agora também sobre essa questão da gente passar a se enxergar como Deus nos vê. Essa frase me impactou muito, foi o que transformou assim a minha vida. Quando eu vi, sabe aquela pergunta assim que te gera uma reflexão tão profunda? Gente, eu nunca parei para pensar nisso. E se Deus te visse como... Não, se você se visse como Deus te vê. Eu falei, gente, e foi a minha oração diária. E foi como Deus começou a trabalhar na minha vida também, para que eu me encontrasse. Porque eu também já estive perdido uma vez, né? Então, eu consegui me encontrar, Deus me deu essa ferramenta de coloração pessoal e foi quando eu fui, sabe, evoluindo nesse processo e para glorificar mesmo a Deus através de mim. Que não é só sobre mim, não é só sobre a minha aparência, né? É o que Deus trabalha dentro de mim para externar isso. Porque tem tantas mulheres que são tão maldosas com si mesmas, né? Se olham no espelho, não gostam do que vê. Então ali, não, mas eu sou muito feia. Não, mas é porque eu não tô tão bonita quanto a fulana. Aí abre o Instagram, se compara com várias outras mulheres. Vai seguir lá as meninas, algumas até cheias de filtro. Aí quando vê, por que eu não sou desse jeito? Porque minha pele não é assim, porque meu corpo não é assim. Meu Deus, vou fechar a boca,
porque eu tô péssima. Que tá todo mundo malhando, tem um corpo assim, vou fazer uma harmonização facial, então todas iguais. E Deus não quer isso, Ele criou cada uma de forma única, né? E até essa questão da coloração, da consultoria, tudo, ajuda as mulheres a se enxergarem de uma forma diferente, né? Sim. Porque muitas pessoas, por exemplo, ela tá no provador, vamos dizer. E quando ela se olha, ela coloca qualquer roupa ali, ai, tá bom. Aí quando ela se veste, pra ela tá ótimo. E na verdade não tá realçando de fato a beleza, né? Então, o estilo, a análise de coloração, ela vem trazer esse conhecimento, essa liberdade, né? De você escolher, de você, o que eu vou vestir, o que realça a minha beleza, né? Porque tem aquelas cores, como a gente viu, que apaga e outras que realçam a sua beleza, né? E isso é um divisor de águas. Com certeza. Eu acho que existem dois processos. Quando a mulher ela ainda tá perdida e ela se encontra. E existe também aquela mulher que ela se ama e ela quer melhorar. Exatamente. Então ela busca também, você atende essas mulheres que eu gosto do meu estilo. Eu gosto do que eu vejo no espelho. Mas eu sei que eu posso, né, aprender mais, melhorar e me ver melhor. Porque realmente, quem não quer se olhar no espelho e gostar do que vê, né? E dizer, caramba, eu sou filha amada do Senhor, como você falou, que você é uma filha amada do Senhor. Eu sou linda e o Senhor me fez assim, esse cabelo, esse olho, essa pele, esse corpo, tudo. O Senhor, Ele sonhou com exatamente, isso. como a gente é. Exatamente. Exato. E uma questão que ficou muito na minha cabeça quando eu soube que faria o podcast com você, foi a questão da linha tênue entre a vaidade, que é algo que a Bíblia condena, e o autocuidado. Porque muita gente, às vezes, ali se perde entre a vaidade e o exagero e o autocuidado, que é muito importante. Principalmente para nós mulheres que gostamos tanto, né? De maquiagem, roupa. Então, assim, como você falaria sobre isso? Essa é realmente uma linha tênue, né? Porque, às vezes, ali está no autocuidado que acaba se tornando uma vaidade. Né? Então, porque assim, como é que eu vejo, né? O autocuidado para a mulher ele é muito importante, porque quando a pessoa ela se cuida, ela está cuidando do templo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e Ele quer que a gente se cuide, tanto que Ele entregou ferramentas. A harmonia que Ele faz na natureza, Ele quer que também a gente esteja em harmonia, quer que a gente se vista bem. Não é errado se cuidar, ter o autocuidado, de ter o seu momento. Inclusive, até indico para as mulheres que estão perdidas começarem a se cuidar, a se ver no espelho, a gostar do que tá vendo no espelho. Só que aí a linha tênue vem até onde isso é saudável ou não. Porque tudo aquilo que é em excesso é porque está faltando dentro da gente. Então, o que está faltando, tudo que é demais esconde uma falta. Então, aquilo que é vaidade demais, tá faltando algo. Então, são pessoas que tá querendo, vamos dizer assim, se esconder de alguma coisa. Ela não quer se ver. São pessoas que geralmente se comparam muito e querem seguir aquilo que está acontecendo no momento. Então, tudo aquilo que você faz, que não faz sentido para você, porque tá todo mundo fazendo, essa linha tênue você já tá vendo que tá indo para um caminho que não é legal. Então, se você tá indo demais, tá muito focado em você tá se esquecendo de fazer as coisas pro reino, fazendo o que precisa ser feito para Deus, tá focando muito em você, opa, o que tá faltando dentro de mim? Então, é parar, olhar para dentro de você, ter o seu momento, porque tem pessoas que têm tantas sombras, eu digo por mim, que tem tantas sombras que tem medo de olhar para dentro de você, porque você não sabe o que vai ter, o que você vai encontrar. São feridas que doem, são feridas muito profundas. Então, as pessoas, elas pecam no excesso da vaidade, porque quer se esconder daquilo, ela não quer olhar. Agora, quando você tem um autocuidado, porque você tá olhando para você mesmo, tá se cuidando, para você se olhar no espelho, nossa, Jesus, obrigada por ter me feito do jeito que o Senhor fez e eu estou aqui aprimorando quem eu sou. Isso é saudável. Agora, a partir do momento que você faz muito para esconder algo, aí você já tá indo para um caminho que não é legal. Eu acho que até o reconhecimento de sou uma mulher amada pelo Senhor muda tudo, né? Porque às vezes é uma falta de algo do terreno. Falta
uma carência e eu quero mostrar algo. E a pessoa tá ali machucada e não, mas eu preciso ser vista. Exato. Eu preciso ser amada. Eu preciso que as pessoas olhem pra mim porque existe uma carência ali. Sim. Então eu acho que esse processo de reconhecer, eu sou uma filha amada do Senhor e eu sou suficiente. Exato. O Senhor me criou perfeita. Muda tudo, né? Tudo. E quando você é preenchida com o amor de Deus, quando você faz essa oração, Deus me ajuda a me ver como o Senhor me vê. Isso de excesso de vaidade acaba. Porque quando você é preenchida com esse amor, você não precisa mostrar nada pra ninguém, você só é você. Aquilo que Deus fez pra você ser, sem mais nem menos, é exatamente aquilo. E tem um propósito, a nossa beleza ela tem um propósito. Não é à toa, nada aqui nesse mundo aqui é à toa, tudo tem um propósito de Deus. Então quando você busca verdadeiramente a Deus e permite Ele trabalhar em você, aí você vai ter uma transformação e você vai ver. E o Espírito Santo de Deus mostra, ele incomoda quando a gente está indo para um caminho que não agrada a Ele. Com certeza. Então, quando Ele habita dentro de você, Ele passa a mostrar para você, te dando estratégias do que você precisa fazer. Quando você se sente preenchida, você não sente mais a necessidade de ser vista. Porque não é sobre nós, nunca é sobre nós, é sobre Ele. É tudo para Ele. Amém. É verdade. Nosso podcast, ele é para todo mundo. Mas o Legacy é um ministério de jovens. Né? O Legacy é o lugar onde a nossa juventude está, a juventude da igreja. E esse podcast, né, de certa forma, tem um foco para os jovens. Para todos, mas para os jovens principalmente. Então, qual conselho você deixa aqui para as meninas, mulheres jovens, que ainda não reconheceram isso, que ainda não se encontraram, que ainda não se veem como... Eu sou suficiente, eu sou perfeita, eu sou uma obra do Senhor, eu sou filha amada. E Ele me fez assim, Ele sonhou. Ele sonhou comigo e desde o ventre Ele me formou. Externamente, internamente, eu sou filha de Deus. Qual conselho você dá para essas meninas jovens? Porque eu vejo que a juventude hoje anda com muitos problemas de autoimagem. As meninas, principalmente. Fácil, né? E elas acabam querendo seguir tendências e coisas que vêm na internet tentando se encontrar e que às vezes fogem do padrão do céu. Fogem daquilo que o Senhor espera delas, como meninas cristãs, jovens mulheres cristãs. Então, qual conselho você deixa aqui para essas meninas que ainda não se encontraram? Eu queria deixar uma palavra, que está na Bíblia, que eu acredito que tudo que a gente vai fazer, falar, precisa estar com base na Bíblia, né? Não fique só nas nossas palavras. Então, eu queria deixar uns Salmos 139, 13 e 14, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, que Deus diz aqui que Ele criou cada detalhe nosso. E é o que acontece. O inimigo, ele sabe disso. E ele vai falar o quê? O que ele é especialista em fazer? Falar mentiras. Então, para os jovens, em específico, eu queria dizer que o inimigo ele vai tentar de tudo para distorcer aquilo que Deus fala ao seu respeito e que Ele já sonhou com você. Ele fez muito isso comigo. A gente fica achando, a gente às vezes sofre bullying, a gente sofre comparação. Porque aquela fulaninha popular da escola e você é excluída. E aí você fica com aquele desejo, aquele anseio de ser vista, né? Então, o que Deus falou a seu respeito, você foi feito de forma admirável e de forma especial. Amém. Receba isso como uma verdade, assim, única. E tudo aquilo que diz contrário disso, cancela, porque é do inimigo. Você pode se acreditar, eu sou feia, eu sou incapaz, eu não sou digna, eu não sou merecedora. Você não é feio, você pode estar. Você não é. Você é admirável e você é especial. Então, isso são mentirinhas que o inimigo coloca e que a gente fica... Tanto que a gente fica falando isso dentro da gente que a gente acredita como verdade. E o que é a verdade, gente? Está na palavra. A gente precisa
receber isso. É difícil, porque é muitas vozes, é muita gente falando. Eu sei que eu já fui jovem, diria, né? A pessoa já idosa, já falando já de tanta idade. É isso. Já fui jovem uma vez, então assim, eu sei, eu entendo o que vocês passam, eu sei o quanto que é difícil essa fase, porque a gente está numa fase de amadurecimento, né? Mas você já tem um entendimento. Então, jovens do Legacy, recebam essa palavra como verdade. E não acredita nas mentiras do inimigo. Você é especial e você é admirável. E trabalhe isso. Faça essa pergunta. E se eu me visse como Deus me vê? Amém. E faça essa oração diária. Deus, eu quero me ver como o Senhor me vê. E você vai ver sua vida sendo transformada. E é esse recado que eu queria deixar. Declarar palavras, né? Se olhar no espelho e dizer, eu sou filha amada do Senhor, eu sou perfeita, eu fui criada de forma admirável e especial, como diz o Salmo, né? E cancela, eu repreendo todas as mentiras do inimigo, eu não aceito isso na minha vida. E declarar a palavra, porque a sua vida, você não vai ver de um dia para a noite a mudança, é um processo. Então, é persistir e não desistir, não desista. Porque às vezes tudo isso está acontecendo, você jovem não tá entendendo, mas lá na frente você vai gerar um testemunho que vai ajudar outros jovens. Eu já passei por isso. Então você vai entender lá na frente por que você está passando por tudo isso. Eu queria só deixar, tem um tempinho? Eu queria só deixar, porque Deus está falando aqui no meu coração. Amém. Que eu vou passar. Pode falar que aqui é sem filtro. Uma vez eu estava ministrando com as mulheres e eu falei sobre a ostra. A ostra, ela precisa ser muito ferida para produzir uma pérola. E muitas das vezes as mulheres e os jovens, eles pensam que são fracasso. Nada dá certo na minha vida, tudo que eu faço dá errado. E não é isso. Não é um fracasso. São experiências que você está passando e que está produzindo algo precioso dentro de você, que é a pérola. Jesus mesmo, ele foi esmagado. Uma pessoa mais esmagada não tem igual Jesus. Porque quando a pessoa é esmagada, quando a pessoa é ferida, ela produz algo precioso. Isso pode até parecer um pouco confuso, mas gera um testemunho, porque tudo que a gente passa lá na frente você vai entender, porque nada é sobre nós, é para glorificar a Deus. Amém. Então você não é um fracasso, você não é um erro, você não é essas mentiras que o inimigo já falou na sua mente e declarou na sua vida. Então, repreenda isso. Aceite como verdade que você é única, especial e admirável, que você foi feita e sonhada por Deus. E que tudo isso que você está passando, porque todo mundo passa por dificuldade, você pode ajudar outra pessoa a glorificar, através do seu testemunho, glorificar a Deus. Então, persista, não desista e siga em frente nos propósitos, nos caminhos que Deus já preparou para vocês. Como isso é lindo, né? Como isso é especial. Porque tantos jovens hoje em dia sofrem com essa questão e gera ansiedade, depressão. Os números crescem cada vez mais de jovens, os números de jovens sofrendo com depressão, ansiedade, crise do pânico. Tudo que tem de ruim da vida também. Com certeza, isso só aumentam. Exatamente. Se souber disso, não desista, porque tudo isso faz parte de um propósito. Você consegue renovar suas forças, Deus consegue acessar o seu coração, que está tão duro e frio por conta de tantas mentiras do inimigo. Quando você reconhece isso, Deus consegue tocar no seu coração. Deus tocando no seu coração, Ele transforma. Meu Deus. Ele transforma a vida. Então, a palavra que é persista, não desista, continua, porque lá na frente você vai entender. É um testemunho sendo gerado. Isso, né? Um testemunho sendo gerado. Isso é muito lindo. Muito especial. Ouvir isso também, porque eu sou jovem, mas quando eu era ainda mais nova, pré-adolescente, eu tinha muito problema com a autoimagem. Uma coisa muito errada que eu fazia... Tão linda, gente. Eu me olhava no espelho e eu falava coisas horríveis. Então, eu acho que isso impacta muito. O declarar, né? Então, eu me olhava no espelho e pensava... Mas isso aqui tá errado. Não é nem o externo, é nós mesmos que nos criticamos. Nós somos nossos piores críticos. Aí o inimigo aproveita e lança mais coisas. Com certeza. E a nossa palavra ela tem poder, né? Então, olhar para o espelho e declarar o que Deus fala a seu respeito muda tudo. Muda tudo. E é muito delicado, né? Porque eu sofria muito essa questão. E aí essa necessidade de eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir diferente, principalmente na juventude,
ela traz algumas consequências que são péssimas. Eu preciso fazer isso aqui porque as pessoas vão gostar de mim se eu fizer. E aí, com essas coisinhas, vai fugindo do propósito. Porque vai tentando buscar uma coisa que já tá ali, a beleza ela já tá ali, você só precisa reconhecer. E aí vai tentando buscar, não, mas é porque se eu fizer isso aqui, talvez as pessoas olhem pra mim, se eu fizer isso aqui, talvez as pessoas me achem diferente. Na verdade... Me sinto aceita. Exato. Na verdade, a gente só precisa disso. Nos ver como o Senhor nos vê. Né? No final das contas, é sobre isso, né? Exatamente isso. Então, eu achei muito importante você chegar aqui com palavras de motivação mesmo. E falando da importância do Senhor nesse processo, né? Porque tem muitas jovens que, mesmo dentro da igreja, ainda estão entendendo isso. Sim. E fora, é o que mais tem. As mulheres aí totalmente perdidas. Uma necessidade de serem vistas, de serem amadas, porque ainda não conhecem o verdadeiro amor, né? O amor do Senhor. Então eu acho que realmente muda tudo. Então é isso, gente. Você aí que assistiu esse podcast, foi maravilhoso receber você aqui, Priscila. Muito obrigada, de verdade. Uma honra pra mim estar aqui, gente. Foi edificante. Você mulher, até se você não é mulher, mas por algum acaso está aqui assistindo esse podcast, eu espero que você tenha sido edificado, eu espero que o Senhor tenha falado com você. Eu espero que de alguma forma você tenha encontrado aqui uma palavra que você precisava ouvir. Porque às vezes a gente reconhece, mas a gente não tá num dia muito legal. Será mesmo? Será mesmo que eu sou bonita? Será mesmo que eu sou amada? Então tá aqui essas palavras lindas que Priscila trouxe pra gente, né? Pra muito além do profissional. Eu acho que quando a pessoa é uma profissional, você é uma profissional que tem a mente alinhada com o Senhor, muda tudo também. Muda tudo também, porque é muito além da ciência, é muito além da técnica. Tem ali a verdade absoluta, bíblica, de Deus. Na palavra. Amém? Então, muito obrigada. A gente deixa aqui esse agradecimento muito, assim, especial por você ter vindo, pela aula pro Legacy Bloom, pelo podcast. Então, assim, foram muitos momentos, todos eles especiais. E nós nos despedimos desse episódio, segundo episódio do Sem Filtro. Quer deixar uma palavrinha pra galera? Eu acredito que é isso, a questão de você persistir, não desistir, buscar mais de Deus. Não desista, Deus tem um propósito muito, muito lindo para a vida de cada um. Nada que acontece é à toa. E eu queria deixar meu Instagram também. Por favor. Quem puder me seguir é @pri.almeidamakeup. É MAKLP. Fácil de encontrar. Me sigam lá. Tô meio ausente um pouquinho no Instagram, mas vou voltar. Vou ficar postando as coisas lá. Vou aparecer mais nos stories. E é isso, gente. Muito obrigada. É uma honra pra mim. Galera, puxando aqui, aproveitando esse gancho do Instagram, deixa aqui também o Instagram do nosso podcast. @semfiltropodcast. Numeral Sem Filtro Podcast. Siga também o Instagram do Legacy Natal, Instagram da nossa igreja. Nos siga aqui no YouTube para receber os nossos vídeos, os nossos podcasts, os cultos, tudo. Tudo tem aqui nesse canal. Entra aí que você vai ser abençoado. Amém? Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Um beijo, fique com Deus.